Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou falar sobre a pandemia, sobre a Covid-19, essa doença maldita que infelizmente vem assolando o mundo desde o início de 2020, ou melhor dizendo, no final de 2019. Eu não gosto de ser portador de notícia ruim, mas infelizmente é preciso, isso é informação, por mais desagradável que seja. Até porque a informação é a mãe de toda a felicidade, é a mãe de toda a prevenção que podemos ter para evitar problemas e males e de sabores bem piores, inclusive a morte. Inversamente, a ignorância é a mãe de toda a desgraça que assola o mundo, incluindo milhares, talvez milhões de mortes ao longo da história da humanidade. Dito isso, vamos aos números. Desde o início da pandemia, dessa doença chamada Covid-19, causada pelo vírus chamado coronavírus, nós tivemos um total de casos de 684.020.626. O número de pessoas recuperadas foram 638.023.892. O número de mortes, portanto, foi nada menos que 6.832.001. Isso até alguns dias atrás. Agora vamos comparar a situação dos 6 países mais afetados pela doença. Os Estados Unidos tiveram 1.155.098 mortos, o equivalente a 34 centésimos por cento da sua população, que é de cerca de 369 milhões de pessoas. O Brasil teve 700.239 mortos, o equivalente a 33 centésimos por cento da sua população. A China, que é um país extremamente populoso, com cerca de 1.480 bilhão de pessoas, teve proporcionalmente bem menos, 379.053 mortos. A Índia, que também é outro país super populoso, com mais habitantes que a China, superando 1.480 bilhões de pessoas, teve 530.881 mortes. No caso da China, foi o equivalente a 2 centésimos por cento. Vejam bem, 16 vezes proporcionalmente menos que o Brasil e 17 vezes menos que os Estados Unidos. Por sua vez, a Índia teve um número de mortes de 0,03 centésimos por cento, ou seja, 11 vezes menor que o Brasil e 11 vezes menor que os Estados Unidos. A Indonésia, que é um país que tem uma população um pouco maior que a do Brasil, ou melhor, 60 milhões a mais que brasileiros, digamos assim, que tem 277 milhões 534 mil, teve 161.027 mortes, o equivalente a 0,6 centésimos por cento, ou seja, numa conta rápida aqui, o equivalente a 5 vezes menos que o Brasil, proporcionalmente. O Paquistão que tem uma população ligeiramente maior que a do Brasil, 240 milhões de pessoas, teve 30.649 mortes, ou seja, 0,1 centésimo por cento, ou seja, 32 vezes menos que o Brasil proporcionalmente. Vejam bem, Indonésia, Paquistão e Nigéria, que é o último país que eu vou ler, são países bem mais pobres que o Brasil. Da mesma forma, a Índia. A Nigéria, que tem uma população ligeiramente maior que a brasileira, cerca de 5 milhões a mais só, teve só 3.155 mortes. E um país da África extremamente pobre, que teve
0,01 milésimo por cento em relação à sua população de mortes. Isso significa vários fatores, mas os principais, os mais marcantes disso tudo, é que na época que a Covid explodiu ou eclodiu no mundo, inclusive no Brasil, nós tínhamos um presidente negacionista, um presidente que fez de tudo para desacreditar a doença, fez de tudo para desacreditar a vacina. Igualmente os Estados Unidos, tinha lá o parceiro do presidente daqui, igualmente negacionista, farinhas do mesmo saco, pode-se dizer, e fez de tudo para desacreditar a doença, retardou a vacina, foi contra o que esses países mais desenvolvidos adotaram, principalmente a China, que fez o isolamento social, fez praticamente, no caso da China, o confinamento, e tomou todas as providências sanitárias recomendáveis pelas autoridades de saúde do mundo afora, sobretudo a OMS, Organização Mundial da Saúde, para evitar o alto contágio, ficando cidades, regiões, estados, províncias totalmente isoladas por 2, 3 meses consecutivos, mas isoladas mesmo. Ninguém saía na rua. Então foi graças a isso que o número de contaminados e mortos na China foi ínfimo, assim como em outros países desenvolvidos. Diferentemente do que aconteceu nos países teoricamente administrados, governados por negacionistas, pessoas altamente equivocadas, despreparadas para governar sob qualquer situação ou circunstância. Mesmo em condições de bonança, de prosperidade, eles seriam capazes de destruir. E não precisava muito esforço da parte desses negacionistas. Bastava uma declaração infortúnia, uma entrevista inadequada, onde eles sempre promoviam o descrédito na ciência, a inversão de valores. O descrédito era tão grande no caso do negacionista brasileiro que ele veio cortando de forma radical todos os investimentos nas pesquisas científicas. Veja só o tamanho da incompetência, o tamanho da falta de capacidade, da falta de percepção, da falta de empatia, enfim, são tantas as faltas que se eu for ficar enumerando aqui, vou passar umas 3 horas. Enfim, o cara totalmente desqualificado para ocupar o cargo de presidente em todos os sentidos, em qualquer área. Quando ele promovia alguma coisa, era uma coisa ruim, por exemplo, o armamento de pessoas, a invasão de terras públicas, a invasão de áreas indígenas, era isso que ele incentivava o sujeito. Então não tinha como dar certo mesmo, foi desastroso. Graças ao bom Deus e ao bom senso da maioria das pessoas, isso passou, tá bom? Um abraço a todos, felicidades. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sucesso na vida, gratidão eterna. Um grande abraço e tchau. Até mais.